Falando de negócios com o Joelson Jesus, e dessa vez eu vou falar com uma pessoa bacana demais que eu admiro muito, 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 muito. Eu sou suspeito para falar dela e ela vem numa crescente, numa trajetória que tem chamado muito a atenção, mérito demais. Então eu consegui falar com ela, ela saiu do trabalho, a mulher é linda demais, então o que ela faz, ela fica bonita. E hoje a gente vai falar sobre a trajetória de Silvana Moraes, da M Massas. Essa marca vocês vão ouvir muito, 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 mas assim, todos os detalhes a gente vai contar no nosso bate-papo. E para acompanhar, a gente vai falar de massas, a gente vai tomar um bom vinho, tá um climazinho bem bacana, nublado, com chuvinha, então vale muito, muito a pena uma pedida de um vinho chamado Portenho, da uva Cabernet Sauvignon. Então, Silvana vai me acompanhar com um queijinho e o bate-papo vai fluir. Só que é o seguinte, eu preciso muito que vocês comentem, compartilhem e espalhe para todo mundo, porque a história dessa mulher vale muito, muito a pena. Beleza? Falando de negócios com Silvana da Moraes Massas. Até que enfim, né? Até que enfim saiu. Um tempão, bastante tempo já, né? Muito tempo, é verdade. Mas a correria também é grande, então às vezes a gente tem que esperar um pouquinho, né? Mas o momento chega e acontece como tem que acontecer, né? Essa que é a parte boa. Tem que acontecer. Por mais que a gente programe... Assim, tem muita gente que usa muito o lado místico religioso, né? Que fala que a gente programa, mas quem define é Deus. Aí tem gente que já fala que é o universo. Aí tem pessoas que falam que é os guias. Aí tem pessoas que falam que são os seus ancestrais. Mas eu sei que independente da nomenclatura, a gente quase nunca decide essas coisas que a gente, eu quero agora, e de repente é no momento depois. Você nunca pode deixar de querer, mas de repente no momento às vezes é hora de analisar, esperar um pouco e acontece. Você tá linda demais, parabéns. Você é uma preta de valor. Obrigada. Com esse blackzão, com esse sorrisão, a entrevista vai fluir fácil. E quem tá vendo aí, quem tá assistindo a gente, vai ficar hipnotizado com a beleza dessa mulher, né? Sil, uma coisa que eu te perguntar é o seguinte. Dentro do empreendedorismo, sabemos que o lugar das mulheres ainda é muito disputado. E é mais complicado ainda para afrodescendentes como a gente. Isso é fato. Eu já passei muita coisa, eu acredito que vocês também já devem ter passado muita coisa. Muita coisa. Isso não quer dizer que a gente vai parar. Ninguém para a gente. Nós somos de uma realeza, né? A gente vem da realeza. Se alguém pesquisar na história, vai ver isso. Só que é o seguinte, a gente tem alguns centenas de anos sendo doutrinados para ser da forma que quem tem um certo medo do que fomos, voltar a ser. E isso joga muito contra no ramo do empreendedorismo. Eu posso te falar, na minha área, né, que é a área do ramo digital, eu sou mais o cara que pega na mão e fala assim, é assim que a gente pode fazer, é assim que a gente deve fazer. Então, existem vários consultores, né? Eu sou consultor, mentor, gestor, e aí vai. Só que assim, eu vejo dos 20 maiores do Brasil, eu tiro 2 negros. Eu falo 2 negros. E agora no terceiro. E eu falaria muito mais. Tipo assim, um que surgiu meteoricamente, mas um que sempre já teve durante muito tempo, Thiago Fonseca. Depois a gente tem o Joel J, que é um cara assim, maravilhoso, fora da curva. E aí a gente tem o Rick Chester. Eu tô falando de gente que vende muito. Você pode botar Ryan Santos, mas mais ou menos. Não é um cara que as pessoas falam, poxa, comprei muitos cursos, tal. Mas se você falar do Thiago Fonseca, do Joel J e do Rick Chester, sim. Rick Chester é o da água, lembra? Uhum. Que foi no sinal, pegou a água, tal, e depois se transformou em um grande player do mercado. Fora isso, eu vou falar vários, né? Vários. Eu vou falar Érico,
eu vou falar o Wendel, eu vou falar Thiago Nigro, eu vou falar Bruno Piscinini, se eu não me engano, eu acho que é Piscinini, Bruno Pinheiro, eu vou falar de vários. Nenhum é de etnia nem descendência afro. Nenhum. E tipo assim, o mais curioso é que não tem nome de mulheres, né? Eu já tentei dar uma pesquisada. Tem umas grandes. Tem umas grandes. Ó, no empreendedorismo tem Carol Pfeiffer, acho que é assim que fala o nome dela. Tem uma outra que eu esqueci o nome dela, que ela é muito do Sebrae. Tem a Chris Franklin, tem uma galera boa, Porque assim... Mas assim, no número, no quantitativo, ainda é pequeno. Ainda é pequeno. Eu dei uma pesquisada sobre mulheres no ramo da mentoria, mulheres pretas, né, no ramo da mentoria. Só que assim, eu vou ser sincera com você que eu não sou de estar pesquisando muito, estudando muito, até porque você sabe o tanto que eu trabalho. Eu ia falar agora, que você conseguir tempo também pra você pesquisar. Ainda tem a faculdade ainda, né, que eu tô fazendo publicidade, eu tô no 8º período de publicidade. Que maneiro! Entendeu? Teremos uma super publicitária. É por você tá se destacando então, tá usando seus conhecimentos já, né? Pra posicionar sua marca, suas coisas. Sim, eu tô usando o conhecimento pra trabalhar pra mim mesmo, assim. E tem sido muito interessante. Mas, assim, eu percebi que é difícil achar mulheres no ramo da mentoria voltada do empreendedorismo. Para negócios, finanças. A gente até acha mentoria de estética, verdade. mentoria de outros segmentos. E, assim... Isso é lamentável, né? Mas, assim, é tudo muito mais complicado para a mulher, mas principalmente para a mulher preta, mas não só nisso, né? Eu, como empreendedora, eu sinto que eu tenho mais dificuldade em ser aceita, em colocar meu produto no mercado. As pessoas não me recebem com a mesma... gentileza, com a mesma educação, delicadeza que recebe outros fornecedores. Entende? Que chato. É muito chato. E constrangedor e complicado. Espero que fique uma boa lição do que você tá falando, porque isso não é legal, né? Mas assim, vou ser sincera com você, eu hoje até tava falando com uma pessoa que... Eu acho que é bíblico, eu não sei. Aquela frase que diz, tudo coopera para o bem. Dos que amam a Deus. Mas que amam o bem. Que amam o bem. Que amam o bem. Mas tudo coopera para o bem de quem ama o bem, de quem faz o bem. Longe de mim querer mudar a Bíblia, tá? Não tô mudando a Bíblia. Eu só tô colocando de forma que seja não tão religiosa, porque Deus é o bem, né? Porque, querendo ou não, vai surgir alguém que vai falar, não, você não pode querer mudar a citação bíblica. Não. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e dos que amam o bem. Deus é o bem maior, né? Deus é o nosso bem maior. E faz o bem. Mas assim, eu acho que tudo coopera quando você procura observar os detalhes e aproveitar as situações. A sociedade dá umas esfregadas na gente, né? Bate um pouquinho mais, né? Só que, na verdade, ela pensa que que ela tá batendo, mas ela tá pulindo. Entendeu? Porque o que eu falei com a pessoa? Quando essas coisas acontecem, elas nos obrigam a melhorar. Melhorar a nossa comunicação, melhorar a forma como a gente apresenta o produto, melhorar em todos os aspectos, né? É isso. Toda dificuldade que vem é para melhora mesmo. Isso tem uma mente muito evoluída para entender. É óbvio, assim, que a maioria das pessoas não consegue. Eu completo para não ficar uma frase só. A mente evoluída que eu falo, a gente fala... Existem muitos termos em inglês que é usado no marketing e na gestão de negócios hoje. A gente fala que é mindset fixo, ou seja, é o cara terco com a cabeça e o mindset de expansão. Então, o seu mindset, que é a forma de pensar, é expansiva, é progressista, é de melhoras, é de crescer. Não aquela que fala assim, ó, não, eu sou assim, eu vou morrer assim. Isso é um mindset fixo, não? Não. Aconteceu isso, é pra que eu melhore. É pra que eu aprenda. Então, você já aplica isso. Tem gente que paga milhões pra aprender isso, sabe? Não sei se você sabia. Paga milhões pra poder aprender isso. E às vezes a pessoa até pensa que ela tá me prejudicando, né? Não vou mentir pra você. Eu sou
sou extremamente chorona, né? Então, quando acontece qualquer coisa, eu choro muito, mas eu choro assim, copiosamente. Às vezes parece até que a coisa é mais grave do que realmente é. Mas, ao mesmo tempo que eu choro, mas já choro criando estratégia na minha cabeça de como reverter a situação. E assim, muitas das vezes eu não bato de frente, de imediato, porque eu acho que você tem que se preparar para atacar. Não adianta você atacar despreparado, entendeu? Então, muitas das vezes, é melhor você recuar. E talvez por isso que eu choro, entendeu? Porque eu preciso recuar, mas a vontade minha, porque a gente, por mais racional que a gente seja, a gente não consegue ser racional o tempo todo. E aí o lado sentimental quer atacar, porque é instintivo, né? É natural do ser humano, né? Claro. Quando você é atacado, você quer revisar. Só que aí o seu lado racional fala, não, agora não. Aí o que eu posso fazer? Chorar. Mas eu choro. Mas eu choro. Eu fico maquinando o que eu vou fazer, mas eu não fico pensando em atacar a pessoa, sabe? Tipo assim, eu fico pensando no que eu posso fazer em mim, pra eu me melhorar, porque pra mim, eu acho que esse é o pior ataque da pessoa, é esse. Eu acho que a pessoa se sente pior do que se eu revidasse, entendeu? Eu acho que investir em mim é o melhor ataque que eu posso fazer. Eu acho. Eu penso sim. Não, mas é o certo. Por que acontece? Na maioria das vezes, existe uma carga de energia ruim quando a pessoa projeta isso em você, mas é dela e às vezes é para ela mesma. Quando você recebe, internaliza e permite isso, a missão dela está completada, que é ela te fazer mal. Mas quando você recebe, analisa e responde de outra forma, fala, olha, eu vou melhorar isso. Ou seja, não é o que a pessoa esperava. Por mais que ela fale que é crítica construtiva, não é. Ela, de fato, ela quer te pôr para baixo, ela quer que você trave, porque você tem um potencial. Ninguém tapa os olhos quando não há luz. Só se tapa os olhos quando a luz é muito forte. Então, tipo assim, essa é uma resposta. E aí é hora de você só regular a luz. Para que a pessoa não te veja e entenda, olha. Então, isso é incrível, tá? Eu já era fã, tô ficando mais fã ainda. Agora, me diz uma coisa. Eu imagino que muita coisa aconteceu para você chegar até aqui. Fala um pouquinho da sua jornada para chegar até aqui empreendendo, que eu sei que você já fez CLT, eu sei que você já fez um monte de coisa, até chegar um momento que você decidiu trabalhar por conta própria. Acredito que inúmeros negócios, mas agora eu vejo que a tua história impacta e chama atenção, porque de fato é impossível não falar desse sucesso seu. Hoje, um dos maiores restaurantes da cidade, né? Inclusive a gente está aqui, usa suas massas. Tem todo um crivo, tem toda uma análise. Eu vejo pessoas de supermercado que estão em expansão também querer as suas massas. Eu vejo pessoas assim, diretores, atores, gente assim, muito grande, que tem o poder de ir em qualquer restaurante de massa, pagar a fortuna que for e prefere ficar com as suas massas. Então, existe um mérito assim, gritante do que você tem feito. Fala primeiro como começou e os negócios que você teve na sua vida até chegar aqui. Olha, eu já fui cabeleireira por muitos anos. Gostava bastante de fazer, gosto de mexer com essa parte de estética, fiz curso de cosmetologia. As pessoas até pedem para eu fazer vídeo dando dicas porque gostam de me escutar falar sobre essa área, né? Uma área que eu domino bem. Só que aí causou alguns problemas de saúde e eu acabei tendo que me afastar. E aí eu comecei a me interessar por gastronomia aqui nesse lugar que nós estamos agora, trabalhando aqui, porque na verdade eu já tinha inclusive trabalhado com vendas de coisas, trabalhado na área de gastronomia. Mas quando você veio trabalhar pro Buzinho, você não veio na área da gastronomia, você veio... Em que função você veio? Como você iniciou sua jornada aqui com o grupo Família Buzinho? Menino, curiosamente, a última vez que eu tinha trabalhado de CLT foi em 99.
Meu 99. Deus! Faz muito tempo, faz muito tempo. E Vou aí, comer um queijinho quando você fala. em 99. E aí, quando eu cheguei aqui, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu não vim para trabalhar aqui, na verdade, eu trabalhava como cabeleireira. Eu vim com a minha filha, ela que ia ficar. Só que como eu tinha que resolver umas coisas aqui perto, eu vim junto. Como eu tenho uma comunicação muito boa e tal, gostaram de mim e falaram assim, eu quero que ela venha pra cá. E confesso que pra mim foi assustador, né? Foi assustador. Eu já tinha trabalhado um dia em um restaurante, em outro restaurante, em outra cidade. E eu fiquei espantada. Não curtiu, né? Não gostou. Eu não quero isso pra mim, não. Mas aí falam, não, você vai gostar da experiência e tal. Búzios é outra coisa, é de outro jeito, o povo é mais educado. E aí eu vim pra cá e eu tinha muito receio. Porque nesse outro lugar havia muitos maus tratos por parte dos funcionários. E eu via muita situação, principalmente de racismo, né? Com o funcionário. E eu tinha receio. Porque, tipo assim, as pessoas não costumam respeitar muito o trabalhador em alguns lugares, né? Só que, curiosamente, eu acho que o pessoal daqui é educadinho. Pode ter as exceções, mas a grande maioria é bem educado, né? Como eu até te falei, né? Que quando eu saí, eu era recebida lá fora, era tão bem recebida lá fora, né? Que eu não me dava conta de como as pessoas gostavam de ser atendidas por mim. Mas enfim, cheguei aqui perto da pandemia, veio a pandemia, eu parei e tal. Enfim, aí trabalhando aqui, as massas surgiu na minha vida de uma forma muito estranha, porque... Conta que a gente quer saber. Muito estranha. Porque, tipo assim, eu vi que aqui não tinha nhoque. Uhum. E aí eu virei virei pro dono, né? E falei com ele, o que você acha de colocar nhoque aqui? Só que, tipo assim, eu não tinha muita experiência com massa. Que era seu chefe. Que era o meu chefe. Claro. Eu não tinha muita experiência com massas. Mas eu sou muito geminiana, né? Muito geminiana. Eu cismo com o negócio, eu quero fazer. O único problema é que eu tenho que ter cuidado, porque geminiano não costuma ter muita constância. Só que eu sou uma geminiana bem trabalhada. Depois você passa a dica aí pra geminiana que tá escutando. E aí eu falei pra ele, o que você acha de colocar nhoque pra vender aqui? E eu já tinha feito nhoque em casa. Só que fazer em casa é diferente de uma produção para restaurante. Né? Além da produção ser menor, tem todos uns macetes que é diferente, né? A forma deles trabalharem e tudo mais. E aí eu fiz uns testes, né? Fazia, teste, trazia e tal. O sabor ficava bom, isso era incontestável. Mas tinha que achar o ponto, né? E fui pesquisando, aí consegui achar o ponto, aí fiquei com nhoque. Só que não tinha maquinário. Maquinário nenhum, nem básico mesmo, sabe? Eu sou aquela mulher assim que... Eu moro sozinha, eu não costumo comprar coisas pra casa. Porque tem gente que quer morar sozinha, mas compra um montão de coisa, né? E eu trabalhando no restaurante, não faço comida em casa, não como em casa. Então eu não compro, né? Não tem tanta necessidade. Não, eu só tinha tipo 2 garfos, 2 pratos. Eu só tinha 2 porque eu tenho problema com número, né? Eu não gosto. Ah, é? Você tem toque? Tem problema com número? Tenho. Eu não gosto de número ímpar. Não gosto. Então não podia ser um. Porque você é muito acolhedora. Ninguém pode ficar sobrando, né? Não. Mas sempre tem seu... Eu não gosto porque, tipo assim, mesmo que a pessoa more sozinha, ela tem que contar que algum dia ela vai receber alguém. Principalmente sendo eu geminiana, né? Eu, geminiano, gosto de estar só, mas também gosto de estar com pessoas. É muito sociável. Então, em algum momento eu vou receber alguém, nem que seja uma pessoa. E aí, eu tenho que ter tudo 2. E aí, eu tinha tudo 2. 2 garfos, 2 panelas, tudo 2. E aí, quando eu fui fazer, eu falei, cara, como que eu vou começar? Aí, eu comentava com as pessoas que eu ia começar a trabalhar com nhoque e tal. Aí, as pessoas falavam assim, você tem que comprar isso, mais aquilo. Vai demorar. Amanhã, pra mim, já é tarde. Entende? Eu quero hoje. Não, vou começar do jeito que dá. Vou começar com garfo mesmo. Aí fui lá, comprei mandioca. Todo mundo sabe que mandioca é duro, né? Sim.
E para fazer o nhoque, a massa, a mandioca não pode cozinhar muito. Então fica bem dura. E fui fazendo com garfo. Aí, Mas você já tinha uma referência, uma receita, algo? não, Não? Então, a Moraes Massas é de fato uma criação 100% sua. 100% minha. Porque nasceu no Inclusive- garfo. Gente, eu nunca vi isso. Inclusive, eu tenho certeza que o nhoque que eu faço é uma receita minha mesmo e que não adianta pesquisar no YouTube. Não vai achar. Não vai achar. A minha receita não vão achar. Que é o meu nhoque sem glúten, que é o carro-chefe. Mas assim, quando eu comecei foi difícil. E aí eu comprei aquele negócio que é espremedor de batata. Achei que dava certo, né? Esqueci que batata é macio, né? Batata macia. É macio. Menino, é pior do que com gás. Porque a mandioca tem uma goma, que a goma entope os buracos e não sai nada. Nada. Aí voltei pro gás. Aí Não, mas fui- assim, tem que querer muito fazer algo diferente. Mas né? quando eu quero, eu quero. O geminiano tem essa coisa de quando ele quer muita coisa, ele quer. O problema é trabalhar essa coisa da constância, porque ele tem dificuldade. Então, mas quando ele quer, enquanto ele acha que faz sentido, ele é muito focado. O negócio é que, às vezes, ele acha que faz sentido e do nada ele acha que não faz mais sentido e ele manda tudo pro espaço. Só que eu trabalho essas questões, eu sou uma pessoa bem trabalhada, né? Muita terapia para conseguir ser essa pessoa mais equilibrada. E aí, eu peguei e comecei, aí comprei, mas aí rapidinho eu já comprei maquinário. Com com uns 2 meses eu já tinha comprado alguns maquinários, eu comprei. Só que aí logo eu quis migrar também para macarrão também, massa recheada, fettuccine, trabalho com lasanha. Minhas lasanhas são maravilhosas, todo mundo que come fala assim, nunca comi massa tão leve, Eu já vou querer uma, tão leve. Eu vou querer uma. Aí eu trabalho, inclusive eu forneço a lasanha pra cá. Forneço lasanha, sorrentino, nhoque sem glúten. Vamos botar um desafio? Aham. Vou botar um desafio. Eu Você que gosto. tá assistindo a gente vai pegar os 20 primeiros que comentarem e compartilhar e vai fazer um sorteio. Ouviu? Da lasanha da M Massas, que é da Silvana. Da Silvana Moraes. Beleza? Desafio, ó. Like e comentário a gente vai sortear. Aceita? Aceito. Vai doar uma lasanha? Vou sim. Então pronto. Pode continuar. E aí eu forneço. Aí eu comecei com nhoque. Aí fui migrando para outras massas. Agora eu faço trabalho com capelete, sorrentino, Caramba, já começou a criar variedade. ter a variedade. Quer dizer, o que nasceu na garfada, lá no garfo, no sacrifício de amassar e preparar, se tornou já um leque de um monte de coisas. Mas aí você já estava industrializada. Sim, Ah. já estava industrializado. Só que... Equipada, industrializada Equipada. não, equipada. Né? Só que, tipo assim, eu não faço mais variedades porque eu não tenho... A minha freezer não cabe mais. Porque a produção tá tão grande que não cabe mais. Eu tenho uma freezer que é só para as massas. Só para as massas. E eu pedi outra freezer. Já comprei outro cilindro, porque eu tenho que colocar uma pessoa para trabalhar comigo. Eu já não dou conta de trabalhar sozinha. E aí, tendo outro cilindro, eu consigo aumentar a produção. Mas eu não tenho como aumentar a produção sem outra freezer. E também, eu acredito que logo eu vou precisar de um espaço maior. Na verdade, eu já preciso, já estou procurando. Só que nesse período a gente sabe que aqui em Búzios não acha nada, né? Não. Pré-temporada, né? Então, Não acha. Eu vou ter que aguentar a temporada toda e vai ser bem difícil, porque, tipo assim, porque eu trabalho com massa seca também. Então ela demanda muito espaço. Joy, eu tô conseguindo bater agora por volta de 50 quilos de massa por semana. Pra quem tava no garfo. coisa pra caramba, não tem nem como calcular a quantidade de pessoa que se alimenta já. Tipo, é muita gente. É muita coisa, muita coisa. Eu forneço pra Campos, eu mando pro Rio, eu mando pra tudo quanto é lugar minhas massas. Eu quero que ela vá pra muito, muito mais longe, assim. E assim como você se sente vendo, olhando lá, quando você começou com o garfo sozinha, testando, e hoje você já tem uma variedade, e assim, vende pra outros lugares. Cara, isso é, assim, é um sucesso que você tem que
não só se dar o mérito e reconhecer que você fez algo único, né? Único. E eu te falo, e como foi para entrar no Luzinho? De funcionária a fornecedora. Porque isso é muito louco, né? Houve algumas histórias, em alguns lugares que a pessoa fez e se transformou o principal fornecedor e depois sócio do lugar. Mas como foi que você passou de funcionária para gerar essa confiança, ter o crédito e ser fornecedora? Coisa que são indústrias, empresas gigantes que fazem isso hoje com buzina. Como foi que foi essa transformação aí? Olha, não foi fácil, não. Não foi fácil. E eu falo assim, que por eu ser conhecida, é mais difícil. É muito mais Santo difícil. de casa não faz milagre. Sabe por que eu acho mais difícil? Porque a pessoa é mais exigente quando ela te conhece. Por exemplo, às vezes compra de outro fornecedor e tem um problema aqui, outro ali, e vai relevando, né? Só que com você, até o que não é problema. Tipo, mas isso aqui tá um pouco assim, tá um pouco assado e tal. E assim, eu vou ser sincera com você, teve um momento que eu pensei em desistir, fornecer. Né? Você deve imaginar o que eu tô te falando, trabalhar com gente conhecida, né? A pessoa é tão próxima sua que ela acaba, às vezes, grosseiramente falando, enchendo o saco. É verdade, velho. Sendo exigente. Sendo muito exigente. Muito. Né? Compra de uma empresa que não conhece, não tem acesso ao dono, não pode encher o saco do dono, e então, às vezes, vê um probleminha que outro ali e deixa passar e continua, né? Mas com você fica, sabe, qualquer detalhezinho. Tem que estar tudo certo, tem que estar tudo mais do que... E aí, um tempo atrás, eu pensei em desistir. Só que eu fui me preparando um pouco mais, né? Me consultei passei por uma psicanálise. Enfim, tive que trabalhar bastante a minha mente para conseguir continuar. E aí falei, agora eu vou com tudo e não vou. E aí eu dei uma recuada, porque às vezes a gente precisa também se preparar melhor. Tipo assim, não adianta você atacar sem se preparar. Eu me preparei, e aí eu vi até toda essa exigência como uma forma de eu melhorar. Aí eu fui melhorando. Tipo assim, mas o produto tá bom. Mas pode melhorar, sabe? E eu vou ser sincera, eu digo pra você que eu alcancei um nível nas massas que você não vai encontrar em lugar nenhum. Não, imagino, porque não é... Eu gostei, tem alma no negócio. Eu gostei do fato da pessoa ter ficado cobrando, sabe? Às vezes, tipo assim, se compra de outro lugar, às vezes tem um detalhe ou outra, a pessoa não reclama e continua usando aquele produto. E comigo a pessoa, tipo assim, detalhe simples, a pessoa ficava ali, ficava falando. Aí eu falei, cara, é um detalhe pequeno, mas é um detalhe, sabe? Então eu posso melhorar isso aqui. E aí eu ia melhorando. É tipo assim, já viu aquele desenho? Eu acho que é Robot, que tem um robô grandão assim, que ele fala assim, o slogan dele, viu a necessidade, atenda? Não, eu já vi, mas eu não tinha atentado para falar. Viu a necessidade, atenda? Então, quando alguém critica, é uma oportunidade de você melhorar. Mesmo que aparentemente para você não tenha nada. Se alguém criticou, ela viu. De repente você não viu, então é uma oportunidade de você ver e você melhorar. Talvez você não consiga chegar na perfeição, mas você vai chegar mais perto. Entendeu? E se ela te cobra mais do que cobra as outras pessoas, é uma oportunidade de você ficar à frente das outras pessoas. Falou tudo. A exigência com sabedoria é para aperfeiçoar o que é bom. Foi o que aconteceu com você. Foi. Caramba! E vem cá. Hoje, a sua única fonte de renda são as massas, ou você tem múltiplas fontes de renda, será, englobando outros trabalhos também? Olha, Joy, eu vou ser sincera com você. Eu não acredito que a pessoa, mesmo que a pessoa ganhe muito bem, a pessoa deve ter no mínimo umas 2, 3 fontes de renda. E eu falo assim, no mínimo mesmo, assim. E assim, eu tenho as massas, que tá sendo fantástico, assim, o resultado tá sendo maravilhoso.
Eu calculo contratar mais pessoas ainda antes da temporada, mas eu vendo um monte de coisa. Eu vendo cabelo, vendo peruca, vendo terreno. É até corretora. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, Silvana, tudo que você vê, você quer vender, né? Toda vez que alguém chega perto de mim e fala assim, eu vi isso assim barato. A pessoa pensa, vou comprar, eu já falo, vou vender. Nesse nível mesmo, é sério. Sério? Sério, bem sério. Olha. A pessoa fala assim, tô vendendo isso assim. Eu falo, quanto que você me dá pra eu vender pra você? E por aí vai. Há quem diga que, independente do negócio que você tenha, se você não souber vender, independente do negócio que você tenha, se você souber vender, você com certeza vai ter sucesso. Tipo assim, ainda bem que, que a gente usa a nossa inteligência pro bem, né? Claro. Mas, assim, eu gosto tanto de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, que eu uma vez passei, assim, numa rua, assim, não lembro se foi lá pro Ajaroma, não lembro mais, e eu vi um morro de sal. Quando eu vi aquele morro de sal grandão assim na minha frente, eu já estava me imaginando com uma empresa de sal, a logo assim da empresa. Aí falei assim, aí a pessoa falou, Silvana, aí a pessoa jogou um balde de água pra mim e falou, Silvana, não pode. Eu não sabia que aquele morro de sal que estava aí na natureza, tem dono, né? Tem dono. Eu achava que não tinha dono. Eu juro que eu achava que não tinha dono, você acredita? Na verdade, não tem dono, mas alguém que fez. É de uma empresa que juntou. Juntou, é isso que eu ia te falar. Juntou. Independente do processo, juntou para depois levar para a refinaria e fazer todo o processo químico. Né? Mas aquele espaço ali onde fica não tem dono. No caso, o sal que juntou que tinha. Na né? verdade, na Terra nada tem dono, ninguém é dono de nada, né? Tá. As pessoas faziam algumas piscinas, que se chamavam salinas, para poder fazer um processo de captação de sal. E aí eu já tava pensando em fornecer para fora. Eu ficava pensando, gente, a gente mora na região dos lagos, a gente até tem um certo acesso a isso. Mas eu ficava imaginando lugares que não tem, né? Como que deve ser caro para essas pessoas, né? Ter um sal assim saudável e tal. E aí eu já tava pensando, já tava fazendo vários planos para aquele sal. Então eu sou um pouco assim, sabe? Tudo que eu vejo eu quero. De visualizar um negócio funcionando. E a Moraes Massas hoje, o que você visualiza da Moraes Massas? Cara, desde quando eu comecei com as massas, eu já visualizava ela fora. Eu não quero que ela fique só em Búzios. Inclusive foi por isso que eu comecei a trabalhar com as massas secas. Porque a massa seca é uma massa mais fácil de transportar, mais tranquila de levar para outros lugares. Quando eu comecei a trabalhar com as massas, eu falava assim, eu já pensava assim, poxa, massa congelada, que até então eu trabalhava só com as massas congeladas. Aí eu ficava pensando, como que eu ia fazer para mandar ela para fora? Aí eu ficava pensando como eu ia mandar ela para fora do país. E aí eu ficava pensando assim, mas o que eu teria que ter? Qual seria o investimento, mesmo sem ter condição ainda? Hoje ainda sem condição, ainda penso nisso. Só que aí depois me veio a ideia das massas secas, que a massa seca dá para transportar para outros lugares com mais facilidade. Então, assim, eu não vejo eu vejo a M Massas, a Moraes Massas, em outros lugares, até fora mesmo do país, eu vejo a empresa assim. E eu também tô vendo, tá? Eu também tô vendo e acredito muito, muito nisso. E isso é bom, que isso faz com que o meu cansaço seja leve. Por exemplo, eu trabalho... Hoje eu vim pra cá, né? Até de forma estratégica, porque eu tô onde o meu produto está. Então, pra mim é muito interessante estar aqui. Então você tá atuando no Buzinho, no corpo de funcionários. Também no corpo de funcionários. Mas hoje de uma forma bem diferente, assim, sabe? E é muito importante eu estar aqui. Tipo, na parte da manhã eu produzo minhas massas, à tarde eu venho pra cá, ou de manhã eu venho pra cá, à tarde eu produzo minhas massas. E eu trabalho, assim, quase que dia e noite, assim, né? Porque eu tenho meus objetivos, né? Eu lembro até de uma frase do Cariani, né? Onde ele dizia, acho que é Cariani, sim, que ele dizia que é importante você ter objetivo e você acreditar neles. Você acreditar que é possível, porque fica mais fácil você continuar lutando
até sofrendo, se for o caso, porque é por alguma coisa, sabe? Tipo assim, você continuar sacrificando. Porque se você não tiver um objetivo que você acredite, é sacrifício de tolo. E é verdade, essa parte do sacrifício de tolo eu tô falando assim, mas é verdade, é sacrifício de tolo, sabe? Sacrificar por algo que você não acredita. É tipo assim, você vai na academia, aí você malha, eu pelo menos sou assim, né? No primeiro dia eu já mostro a perna assim no espelho, já fico olhando a perna, o abdômen, né? Aí de repente não tem resultado, mas eu já vejo ali o resultado, eu falo assim, acho que é por aqui, acho que vale a pena. Aí no outro dia eu tô com preguiça e tal, mas aí eu sei que cada vez que eu vou, quanto mais eu for, mais resultado eu vou ter. E na vida é assim também, quanto mais você lutar, quando você entende que quanto mais você se esforçar, mais resultado você vai ter, você continua motivado, mesmo com o cansaço. Aí é onde eu falo, você consegue ter leveza na vida, mesmo cansada. Eu acho que é o propósito. Quando tem um propósito e você trabalha nele... Eu fiz campanha política sendo articulador, agente de marketing, e coisa que eu adoro fazer, e sei que eu faço bem. E eu aprendi uma coisa com os políticos e com a campanha política. O político ele não descansa até ser eleito. Mas ele não descansa mesmo. Quem dera que fosse fácil ser eleito. Não é fácil. E olha, mas ele trabalha 24 horas, atende gente muito, trabalha. Depois de ele eleito, se ele vai continuar naquele mesmo ritmo, é outra história. Eu sempre falo que mulher de político não passa bem. É complicado demais ser mulher de político. E assim, eu aprendi que não dá pra você parar até você chegar na sua meta. Com a política eu aprendi que, meu irmão, se você vai dormir menos, se atende, você vai dar com sorriso no rosto, até você chegar na sua meta. Chega na sua meta, você dobra ela, né? Porque às vezes o político começa como vereador, ou um assessor, depois ele vai para um secretário, se ele fizer plano. Depois ele vai para um executivo, ele quer secretário executivo, mas assim, chefe do executivo seria um prefeito. Depois ele vai para o legislativo novamente, que seria um deputado. E assim ele vai galgando até ele chegar à presidência da República, quiçá ele consiga, né? Mérito para muito poucos. É difícil. Mas, o que acontece? Ele sabe que ele vai passar de novo por tudo aquilo 4 anos. E aquela correria. E a gente, às vezes, na primeira, já... não. É bem essa pegada. Você tá dormindo pouco, trabalhando muito, mas entregando um resultado muito bom. E quem quiser provar as massas, a moral de massa, já sabe que no incrível restaurante Buzinho você encontra aqui. Então, isso é algo que eu não podia deixar de falar. Mas você ia falar alguma coisa? Eu vi teve um palestrante que falou uma vez que o bom vendedor nunca dorme. Ele dorme, e realmente, o bom vendedor ele nunca dorme. Que o político é um vendedor, né? Ele vende a imagem dele, né? Na verdade, nós estamos o tempo todo vendendo, né? E aí, a gente dorme, mas a gente dorme sempre pensando no próximo passo. Quando eu era atriz, inclusive, eu tenho o hábito de dormir com um caderno do lado, né? Eu separo só o cantinho do lugar que eu vou dormir e pra cá fica de baguncinha. E aí fica um caderno ali. Eu sou do tipo que eu levanto na madrugada pra anotar as coisas. Hoje eu tô escrevendo pouco, mas teve uma época que eu tava escrevendo muito conteúdo para as redes sociais. E já teve várias pessoas que me falaram, escreve um livro de frase motivacional, porque você fala muito bem. Eu conheço pessoas que nem é ligada em rede social e falavam assim, cara, eu fico vendo sua rede social só pra ver as coisas que você posta. E aí eu tenho um caderno ali do lado. Então, tipo assim, um bom vendedor, seja de imagem, de produto, seja do que for, ele nunca dorme. Na verdade, quem quer realmente ter sucesso em qualquer área, em qualquer coisa, nunca dorme. A gente está sempre pensando no próximo passo, o que a gente pode melhorar. E nunca tá bom o bastante, a gente sempre pode melhorar. Já percebeu que a gente sempre pode melhorar? Sempre pode, sempre. Quem tiver isso em mente, não se para por nenhuma crítica, e nenhum pensamento, nenhum momento, porque tem hora que você vai estar muito motivado e tem dia que você não vai estar, né? Então você tem que ter o foco para não parar nunca. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou em atriz. Mulher, você é mãe, empresária, funcionária, parceira,
atriz, futura publicitária, cabeleireira. Você acha que esse é o segredo do sucesso? É você nunca ficar quieto? É sempre você se desafiar e aprender cada vez mais? E conta um pouquinho essa coisa de atriz. Chegou a atuar? Fez alguma coisa? Pincela essas duas coisas. Você acha que... Vou reformular. Você acha que, de fato, é essa inquietação de fazer múltiplas coisas para poder agregar a sua forma de viver e tudo, e a sua função de atriz, que eu gostei de saber disso. Olha, hoje eu não tô atuando, né? Mas eu já fiz alguns trabalhos. Eu sou muito do drama, eu sou mais do drama, mas já fiz 2 trabalhos de comédia. Olha que maneiro. Maravilhoso. Peças de comédia, fiz 2. Teatro, então. Teatro. Eu amo teatro, assim. Dizem que no teatro ali é que revela os verdadeiros atores. Né? Gente, o teatro é incrível, né? Porque o teatro você sente a energia do público de imediato, né? Na hora, assim. O audiovisual é bom também, mas é uma energia diferente. Agora, tipo assim, o teatro, ele foi muito interessante na minha vida, não só nessa parte, assim, mas no contexto geral, sabe? Porque o teatro, ele melhorou minha autoestima, minha autoconfiança. Quando eu cheguei no teatro, eu não conseguia me expressar. Eu não conseguia. Porque eu vim de um histórico de vida que você conhece um pouco, que não dá pra falar que é muito longo. Mas vivi no sistema... conta um pouco, fale um pouco. Eu vivi um sistema análogo à escravidão, se é que dá pra dizer que foi análogo à escravidão, né? Porque o meu pai, ele escravizou os filhos, né? Eu perdi minha mãe com 3 anos de idade. E aí meu pai ficou ainda com a gente, né? Porque minha avó tava ali por perto, a mãe da minha mãe, então ele ainda ficou com a gente. Mas assim que a minha avó faleceu, eu tinha por volta de uns 7, 8 anos, meu irmão um pouquinho mais novo. E aí meu pai começou a botar a gente pra fora. Ele arrumava trabalho, né, pros filhos, e botava os filhos pra trabalhar. E recebia o dinheiro. E a gente não podia ir pra casa, não podia nada, ficava ali direto, assim. Aí a gente apanhava no trabalho. E aí eu convivi naquele meio ali de pessoas brancas, né? E que falavam muito mal de nós, né? Então, e eu acreditava, sabe? Falava que nós éramos mulher preta, era barraqueira. A gente era tudo de mim. Então, eu não conseguia me expressar. E aí, eu não conseguia brigar. Eu me tornei uma pessoa, assim, que todo mundo elogiava pela educação. Isso é maravilhoso. Elogiava pela minha educação, pela minha postura. Isso é bom, isso é legal. Mas a gente sabe que na vida não dá pra ser assim o tempo todo, né? Às vezes, de vez em quando, você precisa bater de frente com algumas pessoas. Você precisa ser mais incisivo. Se posicionar, né? Se posicionar. E isso eu não conseguia. E aí, quando eu cheguei no teatro, eu cheguei com uma personalidade que eu tinha moldado de acordo com o que as pessoas tinham cobrado de mim. Aí, quando me pedia, por exemplo, status alto, que é uma postura mais enérgica, eu não conseguia. Com alguns meses eu ainda conseguia chegar só no status alto moderado. Passava muito internalizado, então. Internalizado ainda. E aí, com pouco tempo, eu comecei a conseguir... Eu era do tipo que eu conseguia defender as pessoas, mas no sentido de, tipo assim, vamos pra justiça. Tipo, aquela criança que alguém bateu, ela, em vez de se defender, ela, peraí que eu vou lá chamar a mamãe, né? Tipo assim, vão lá chamar a justiça. Eu era do tipo... Eu era muito guerreira, trabalhadeira, conseguia lutar nesse sentido. Mas brigar, confronto era contra, fugir de conflito, por exemplo. E o que acontece? Conflito, você foge dele, ele não acaba. Pelo contrário, ele cresce. Se alguém não te respeita, por exemplo, ela não vai te respeitar porque você fugiu dela. Ela vai te respeitar menos ainda porque ela entende que você como um medo. E aí, quando eu cheguei no teatro, eles foram me mostrando as várias pessoas que eu posso ser e que eu posso ser isso sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E isso melhorou a minha posição, a minha autoestima, enfim, minha autoconfiança. Eu lembro que eu cheguei no teatro um dia, na aula, e falei assim pro professor, eu estou brigona agora. Eu estou brigona. Toda orgulhosa de se posicionar. Orgulhosa de ser brigona, sabe? Por quê? Porque eu comecei a ser a pessoa que eu sou, sabe? Que gosto de brigar pelo que é justo, de defender as pessoas. Gente, eu já fui procurada por pessoas que nem gostam de mim.
Silvana, olha, tem uma causa assim, assim, assim. E eu já gostava de política, mas como que eu posso gostar de política e não gostar de brigar? Porque político ele precisa gostar de brigar pelas pessoas. E eu não conseguia fazer isso. Aí agora eu sabia. Aí ela chegou perto de mim, olha, tem uma causa assim, 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 ó. Só conheço duas pessoas que gostam de brigar. Você e fulano, mas fulano só briga por ela, o que também não tá errado. E você não, você briga por todos. Qual a causa? Já tava já. Me dá que eu quero, me dá que eu quero. Me dá que eu quero. E aí eu fui lá, eu briguei e eu consegui resolver algumas questões, sabe? Eu me sentia muito orgulhosa. Ai, eu consegui brigar. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. E é difícil porque o sistema nunca quis que a gente se posicionasse e visse o que é justo. Não só pra gente, mas pra todo mundo. Isso é muito bacana. No empreendedorismo é muito forte, porque você vai brigar com concorrentes não para poder eliminá-lo, mas para superá-lo. É. E tem que ter essa veia, tem que ter essa coisa. Cara, que legal, eu tô gostando muito dessa toda coisa. Então, a arte entrou na sua vida, você interpretou, você melhorou como pessoa. A arte, ela tem esse poder de transformação. Eu tive o prazer de fazer teatro por um período muito curto, né? Mas atuei. Faz muito pouco tempo eu fiz uma participação num curta-metragem que eu gostei muito, foi bastante cômico. Agora, a gente tá meio que caminhando pro nosso final. Por quê? Porque agora a gente quer saber exatamente o que virou a sua chave de ser de fato um empreendedor. Quando virou a sua chave? Quando você entendeu que você poderia ser empresário? Quando entendeu que você poderia liderar e ser chefe? Sendo que você viveu uma situação totalmente ao contrário de dominância e de que você não tinha voz. Trabalhar sem receber, ser agredido sem poder reclamar. E só o teatro que te libertou desse jeito. Então, eu já tô dando meio que um spoiler, acredito que o circense, essa coisa de se expressar, ajudou a você estar no posicionamento que você está hoje, que é uma mulher segura. Todo mundo que escutar esse podcast vai ver isso. É muito interessante, vai impactar muita gente. Mas quando foi que virou a chave para você falar, eu lidero agora, não sou mais liderada? Olha, na verdade, eu sempre tive o espírito empreendedor. Tanto que a última vez que eu trabalhei de CLT foi em 98 ou 99. Foi antes da minha filha nascer. Minha filha já tá com 26 anos. Minha filha nasceu em 99. Então foi por volta de 98 ou início de 99. O que é muito difícil. A última vez que eu trabalhei sendo de mãe, CLT. é muito difícil. Sendo mãe e trabalhar por conta própria. Então, tipo assim, eu falo que eu tive... A situação que eu passei foi ruim, só que como eu falo, a gente precisa aproveitar todas as situações, mesmo as ruins, sabe? Saber trabalhá-las, né? Usá-las a nosso favor. Eu falo que eu fui criada, assim, praticamente sem meus pais, sem a minha mãe, porque eu não tinha, sem meu pai, porque ele fez isso com a gente. Mas eu falo que existe, quando você é criado por pessoas que não te educam direito, é complicado. Quando você é criado sem, também é complicado, mas você tem 50% de chance de dar pra coisa ruim e 50% de chance de dar pra coisa boa. Quando você é criado sem ninguém. Porque o que acontece? Quando você não tem ninguém, você busca suas próprias referências. E quando eu vivia dentro dessas casas, eu não tinha como buscar lá fora outras referências. Eles eram minhas referências. E como criança, a gente não tem maldade. Então eu via que eles estudavam, empreendiam e conseguiam mudar de vida e via a vida deles. Eu não tinha acesso, eu não usava o que tinha de bom, mas eu via. Entende? Então eu sabia o que era bom. Eu não tinha acesso, mas sabia. Então eu queria. Entendeu? E aí eu nem sei o que eles faziam pra ter aquela vida, até porque a gente, como criança, a gente não olha os detalhes, né? Não olha, é verdade. A gente não olha, né? Por exemplo, a gente fala assim, eu quero ser médico porque eu quero salvar vidas. Você não pensa na parte ruim, né? Advogada, defender os fracos e oprimidos. É mais ou menos assim. E aí eu tinha esse espírito empreendedor. Tanto que, como eu falei, eu trabalhei de CLT em 98, 99, uma coisa assim. Só que, devido ao meu histórico de vida, eu não acreditava que eu conseguiria ter uma vida legal. Eu não acreditava eu acho que eu merecia. Inconscientemente, eu não achava que eu merecia. Não achava que eu merecia ter uma vida tranquila. Não achava. A gente não acredita que a gente merece, porque a gente escuta desde cedo que a gente não merece. O teatro também me mostrou isso, entendeu?
me mostrou que sim, eu mereço ter uma vida tranquila, leve e feliz. Eu mereço ser bem tratada, eu mereço ser respeitada. Enfim, várias coisas. O teatro realmente foi uma peça assim, super importante nesse meu processo agora, enfim. Mas, e com relação a esse momento agora que eu tô vivendo, a virada realmente de chave, sinceramente, foi aqui. Foi aqui. No Buzinho. Aqui no Buzinho, a minha virada de chave. Assim. Então pode-se dizer que o Buzinho hoje, eu vi muita gente sair daqui, montar negócio e ser bem sucedido. O Buzinho acaba sendo uma escola. Isso vai ser muito bacana, porque o que acontece? Às vezes a pessoa não calcula o impacto positivo que ela tá fazendo. Hoje você é uma fornecedora, ou seja, você tá brigando com os grandão. O Buzinho, para quem não sabe, o Buzinho tem 3 restaurantes, uma rede grande de cervejarias, /restaurante. É um grupo muito grande para você entrar e ser fornecedor. Pô. É quase que uma licitação que você passa para poder ser fornecedor. E você hoje é com louvor, porque os clientes falam bem do produto que consome aqui. Então, tipo, só especifica isso de que você aqui virou sua chave. Tipo assim, quando eu vim pra cá, a gente sabe que quem trabalha em restaurante não tem muita vida social, né? Não tem muita vida social. E aí eu falava bem assim, eu sempre gostei de me cercar de pessoas que pensassem pra frente. Então, trabalhando no restaurante, eu ficava pensando, gente, eu vou me relacionar com quais pessoas? Eu vou me cercar de quais pessoas? Né? Porque tem gente que fala que não influencia, mas influencia sim. Boas relações podem te elevar e péssimas relações podem te desanimar. Talvez não de imediato. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, a usar essa boa comunicação que eu tenho, né? A comunicação geminiana, signo da comunicação, para poder me aproximar de pessoas, de empresários bem-sucedidos, e ouvir um pouco deles, e que eles não ouçam, né? Mas uma das coisas boas que eu acho de estar aqui é que eu tô sendo mentorada sem pagar. Que bacana, que bacana. Eu não vou dar spoiler, mas eu sei até por quem. Eu sou mentorada sem pagar. Eles não sabem, mas estão me mentorando. Mas que bacana. Vão cobrar uma grana, né? Não vão não, eles vão ficar felizes. Mas enfim, a virada de chave foi aqui. Eu tento me inspirar muito em pessoas que... Vou te falar que eu vou fazer questão que isso chegue para eles. E principalmente para as pessoas que estão liderando hoje, são as meninas. Eu não vou falar nome porque não tenho autorização para falar nome, mas eu sigo, vejo o crescimento delas, de uma em especial. Então, eu sei que ela vai ficar muito, muito feliz. Muito feliz, muito feliz. Então, assim que eu publicar, eu vou marcar ela. Porque a gente se segue. Então, vou marcar ela. Isso é legal. É bom falar. É bom entender que não tá... Tem mudado isso de que você entra num lugar para trabalhar e as pessoas simplesmente só suga você. Não, é o que você falou. Trabalhando para um restaurante, é difícil ter vida social por conta dos horários, mas sair com esse legado, com esse ensinamento, investiria muito alto na faculdade, na mentoria. Mas é bom saber que você está sendo mentorado sem ter que pagar. Mas falar uma coisa para você, o complicado disso é que eu tenho uma empresa e muitas das vezes, por eu estar trabalhando aqui, eu percebo que algumas pessoas não conseguem visualizar a grandeza do meu trabalho. Muitas das vezes as pessoas não faltam faltam com respeito com relação ao meu trabalho. Porque as pessoas me olham e falam assim, quem é Silvana, a moça que trabalha no Buzinho, sabe? Só que, tipo assim, eu passei por um processo de autoconhecimento muito foda. Inclusive, eu comecei o processo do autoconhecimento sozinho, que é uma coisa hiper difícil. Uma psicanalista falou comigo quando me consultou o nível que eu estava, como eu estava, e ficou admirada de eu ter conseguido chegar naquele nível com o processo de autoconhecimento sozinha. Claro, sozinha usando algumas ferramentas, né? Uma pessoa aqui, outra pessoa ali e tal, mas basicamente sozinha. Mas aí depois eu continuei, passei por terapia. Consulta com terapeuta e tudo mais. Mas enfim, eu passei por um processo de autoconhecimento muito foda, que me levou para um nível de autoconhecimento tão grande que, tipo assim, não importa o que as pessoas pensam. Mas, sim, eu tenho que ter toda uma estratégia para poder lidar com essa situação. Porque
você vai entender. Tipo, eu trabalho aqui por conta disso que eu te falei. Aqui eu tô praticamente sendo mentorada. Aqui eu tô aprendendo. Aqui eu tô conseguindo controlar também as vendas do meu produto, entrada, saída. É como se eu tivesse, tipo assim, durante o dia eu trabalhasse na produção, e à tarde eu estivesse no stand, num stand de venda, entende? É mais ou menos assim. Só que as pessoas não conseguem ver isso, então... E que stand, hein? Que stand, Um né? buzinho como stand é um... É um stand, É um stand, ó. Só que aí... Mas é muito incrível ver essa análise. Dificilmente ia ser entendido assim. Muito incrível ver essa análise. Muito incrível, muito incrível. Pode concluir. E aí fazer a pessoa entender que, para além da Silvana que trabalha no buffet, existe uma Silvana empreendedora, existe um negócio, existe um produto para além da Silvana que trabalha aqui, existe um produto, existe uma empresa, existe um negócio, e um negócio que está indo bem. É um pouco complicado. A forma como você... Porque a gente já tem um agravante, né? Que, como eu falei com você, como mulher preta, empreendedora, chegar dentro, por exemplo, desse estabelecimento para oferecer meu produto é muito complicado. Como eu falei com você no início, eu percebia o tratamento deles com as pessoas, com homens héteros e brancos, no atendimento deles comigo, entendeu? Tem uma grande diferença. Mas... Fale quem quiser falar, acredite quem quiser. Por isso que eu tiro o chapéu e brindo. Esse reconhecimento que o Buzinho tá te dando e quem tá na gestão hoje, principalmente. Porque não é todo lugar que você tem essa abertura. A gente sabe disso. Nós que somos afro-brasileiros sabemos disso, não adianta. Existem muitos lugares que eu fui hostilizado. Eu sei disso. E você ainda, como mulher, ainda é bem pior. Sil, a gente tá caminhando pro final. Eu queria te fazer só um bate-bola, na verdade, para você responder bem rápido, porque eu quero uma série com você, cara. Eu quero fazer mais podcast com você. Eu quero fazer mais entrevista com você. Primeiro que é prazerosíssimo falar com você. Cara, parece que você tem doutorado, mestrado. Mulher, parece que você estudou nas melhores universidades, e foi a universidade da vida. Claro que você é estudiosa, tá estudando publicidade, vocabulário polido e tal. Mas... o que eu ia te falar? O que você usa para as pessoas saberem da sua marca? Você entra no digital, faz network, vai a eventos. O que você faz hoje para fortalecer a marca da Moraes Massas? Olha, eu queria dominar a rede social, dominar a tecnologia, inclusive na faculdade eu tô tomando pau, porque eu sou péssima. Nas aulas eles sempre falam que eu seria boa, se eu trabalhasse numa agência de publicidade, seria boa no atendimento. O que eu faço é usar minha boa comunicação e a facilidade que eu tenho de juntar pessoas. Então eu junto pessoas, junto grupo de pessoas, tipo assim, eu consigo juntar fulano com ciclano, eu consigo criar reuniões e eventos onde eu nem estou, mas meu produto está lá. Que louco, né? Isso é um dom. Eu junto pessoas e eu falo, aí eu promovo eventos, encontros. Tem encontros que acontecem direto, que eu fui uma das idealizadoras dos encontros e devido à minha correria ainda não consegui estar. Mas aí eu consigo divulgar o meu produto dentro desses eventos. E eu consigo fazer com que as pessoas, por eu ser essa pessoa gentil, com que as pessoas queiram... Essa pessoa linda, sorridente, de bem com a vida. Isso. E que tá sempre disposta a ajudar. Pouca gente sabe, mas a Silvana tá sempre disposta a ajudar, tá ali. Eu sou prova disso, né? Eu sou prova disso. Então, tipo assim, a gente às vezes não vê os bastidores das pessoas, né? Hoje eu fiz um elogio para a pessoa que a pessoa falou. Falei, um excelente pai, um cara compreendedor, um cara incrível. E é louco isso, né? Louco. E você... não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. E aí eu não uso as redes sociais como deveria, sinceramente. Mas eu consigo fazer isso. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. E não é falso, é verdadeiro. Eu falo que... eu sempre falei, assim, que eu amo pessoas. Eu adoro pessoas. E, inclusive, uma coisa que eu escutei, que eu levo comigo, assim, que eu já tenho comigo mesmo, né? Que é que um dos segredos do sucesso é o amor por pessoas.
E não é um amor sentimento, é um amor prático. Tipo, o que meu produto vai agregar ou melhorar na vida dessas pessoas? Então é esse amor prático, assim. E aí esse amor me leva a conseguir juntar as pessoas e conseguir fazer com que as pessoas, elas consumam o meu produto, não que elas não compram o meu produto, não divulga meu produto por amor a mim, divulga porque gostam, né? Claro, claro. Mas para você conseguir chegar na pessoa, precisa haver uma conexão. E aí essa conexão te aproxima das pessoas que consomem seu produto e aí gostam do seu produto e divulga seu produto. Eu acho que é importante que o produto seja bom, mas é importante que você crie conexão com as pessoas que consomem seu produto. Que você faça as pessoas entenderem que, tipo assim, não é só o dinheiro, sabe? A gente trabalha por dinheiro, mas, tipo assim, primeiramente, o que meu produto agrega? Eu tenho massas, por exemplo, que são feitas em 3 minutos. Né? 3 minutos no total, entre molho e tudo, mas que cozinha em 1 minuto. Caramba! Eu tenho, o meu fettuccine cozinha em 1 minuto. Não tem como dizer que não tem tempo pra cozinhar, não. Não tem, tipo... Não tem tempo? Moraes Massas. Tá acessível aí. Aí ela vai, cozinha o quê? Conta lá o fettuccine da M Massas. Em 1 minuto ela tem uma refeição saudável, né? Que é feita com ingredientes naturais. Nutritiva e tal. Nutritiva. Eu tenho clientes que compram massas congeladas e deixam lá para poder preparar. Aí essa pessoa consegue fazer o quê? Ela tem filho adolescente, consegue viajar com mais tranquilidade, porque sabe que tem um alimento que os filhos conseguem manusear. Entendeu? Então é tudo isso, é pensar assim, ela consegue ter um produto prático, saudável e saboroso, né? Então é pensar nisso. Aí essa facilidade de comunicação, com mais esse amor que eu tenho pelas pessoas que é genuíno, tem me ajudado a chegar a ter um resultado incrível, mesmo sem conseguir aparecer nas redes sociais. Vai começar a aparecer porque eu vou te desafiar. Você vai começar a aparecer. Tá curtindo? Tá gostando? A história da Silvana chegou pra você. Essa mulher incrível, linda mulher, meu irmão. Trouxe esse brilho todo, assim. Aí, o que é que eu queria te falar? Deixa uma frase de reflexão que você queira e as suas redes sociais. Você vai curtir, comentar e compartilhar. Porque esse foi um episódio falando em negócios. Joelson Jesus com Silvana Moraes, da Moraes Massas. Eu vou trazer ela mais vezes, tá? Faz alguma pergunta que você queria para ela. Deixe suas redes sociais e suas considerações finais. Minha rede social é M Massas, né? Que é Moraes Massas. Mas eu quero deixar um recado para vocês. Seja lá qual for o sonho, acredite e esteja preparado, porque sonho tem preço, né? Mas quando você acredita no seu sonho, você fica motivado a batalhar pelos obstáculos e tal. Porque, como eu falo, né? Tipo, lutar sem um objetivo claro é sacrifício de tolo. Mas se você tem um objetivo e você acredita nele, vale a pena. E vai ter gente que vai desacreditar. Não importa. Só acredite. E vamos. Obrigado. Ó, sextou com o Cabendo nesse avião aqui do Portenho, no Buzinho Gastronomia. Você vai ficar um pouquinho com esse lugar incrível e lindo. Valeu, até a próxima. Falando de negócio, seu podcast traz histórias inspiradoras e que vai impactar positivamente na sua vida e nos seus negócios também. Até a próxima.